Gente, ontem começou a valer a redução do diesel para as distribuidoras, anunciada aí pela Petrobras na quinta-feira. O preço médio do combustível caiu 20 centavos por litro. E para falar sobre esse reflexo para o consumidor, hora de entrevista. A gente conversa agora com o sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues. Boa tarde, Pedro. Muito obrigada por disponibilizar seu tempinho aqui no sábado na CNN com a gente. Já começo te perguntando quais os fatores que ajudaram nessa redução. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Olha, a redução aconteceu, a gente está vendo um movimento, no mercado internacional de queda no preço do barril do petróleo e uma certa estabilização. Apesar da gente ter ainda o fator guerra, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ainda não tem um fim e nem um fim perto, mas que gera risco para o mercado e elevação dos preços, mas também a gente está vendo um risco de recessão da economia global guiada pela recessão da economia americana. E isso provoca uma redução de demanda no mundo, e logo o preço do petróleo caiu. E essa queda no preço é que ela considerou, que a consequência foi a redução nos preços dos combustíveis no mundo todo. E aqui no Brasil, a Petrobras continua praticando a paridade preço-importação, e essa paridade funciona tanto quanto o preço sobe do petróleo, mas também quando o preço cai. E foi isso que a gente viu nessas últimas semanas, tanto na gasolina e agora essa semana no óleo diesel. Temos o Kenzo na entrevista, eu posso continuar? Maravilha. Kenzo, você tem uma pergunta para o Pedro? Vamos lá. Agora sim, a conexão voltou. Pedro, essa é a primeira vez, Pedro, que a gente está vendo essa redução no preço do diesel, depois do novo presidente da estatal ali, o Caio Paz de Andrade, depois que ele assumiu o comando da empresa. Qual é o impacto disso? Assim, como é que você está vendo isso? Desde a gente tem visto essa pressão, o governo, o Palácio do Planalto sempre pressionando bastante ali, por conta disso ocorreram trocas ali dentro do comando da estatal e agora a gente está vendo essa sinalização. Qual é a relação econômica e política desse movimento e desse anúncio que foi feito agora na sua avaliação, Pedro? Olha, Kenzo, a redução, na verdade, ela não é culpa, não é culpa nem do presidente novo, muito menos do presidente Bolsonaro. O que aconteceu, na verdade, é um movimento do próprio mercado internacional e mostra que, apesar disso que você falou, da gente estar flertando aí, sempre com uma possível intervenção, essa intervenção dentro da empresa nunca aconteceu, porque a empresa continua praticando a paridade de importação como vinha praticando desde 2016. Agora, o impacto político, sem dúvida, ele é grande. O mercado internacional ajudou, o preço dos combustíveis estava muito pressionado, e a popularidade do presidente, a sociedade não estava conseguindo pagar tão caro pelos combustíveis na bomba. Então, eu diria que foi mais uma sorte aí, em razão desse movimento do mercado internacional do que a intervenção, a troca do presidente da Petrobras pelo presidente Bolsonaro. A guerra na Ucrânia, esse contexto geopolítico que afeta bastante a volatilidade do mercado dos combustíveis. Se a guerra terminasse hoje, se ela se encerrasse, quais movimentações a gente veria no mercado de combustíveis? Alguma coisa mudaria? Olha, eu diria que se a guerra se encerrasse hoje, com certeza a gente teria esse fator risco da guerra, um fator exógeno à indústria do petróleo reduzido, a gente teria, sem dúvida, um impacto no preço do barril. Agora, a pergunta que se coloca não é se a guerra se encerrar, é como ela vai se encerrar, como a Rússia vai se comportar, como a Europa vai se comportar como o grande comprador de gás natural russo. Isso é um fator muito importante para o preço do diesel. A Europa hoje, com esse medo e o risco de corte no envio, na importação de gás da Rússia, vem estocando diesel, já se prevenindo para o inverno que se avizinha. O diesel é o substituto direto do gás natural, principalmente para as indústrias e para aquecer a casa dos europeus. Então, se a guerra acabasse hoje, a gente teria com certeza esse fator risco muito reduzido, mas a pergunta é como ela vai acabar. Será que a Rússia vai continuar sendo fornecedor confiável? Será que a Europa vai continuar comprando gás natural da Rússia e a Rússia sendo grande fornecedor desse energético para a Europa? Então, como as peças no tabuleiro vão se rearranjar após a guerra, que a gente precisa esperar para ver como o mundo geopolítico, no quesito energia, vai se comportar e vai sair desse conflito. Pedro, eu queria que você indicasse para a gente, então, qual é o caminho, inclusive, pegando um pouco dessa deixa que você acabou de falar agora para a gente, qual é o caminho que se vislumbra no cenário geopolítico, assim, qual o caminho que deve seguir mais
depois da forma que essa guerra acabar? É claro que isso depende bastante disso, como você bem lembrou, mas qual é o caminho que deve seguir o cenário geopolítico em relação ao petróleo, ao barril, o preço do barril do petróleo? Olha, eu acho que o cenário geopolítico ele vai se modificar muito, né? A Rússia vai passar a ser, na minha opinião, um grande fornecedor de petróleo e de gás para a Ásia, né, e não mais para o Ocidente. Né? Eu acho que a Europa ela vai ter que buscar novas fontes, né, novos produtores para comprar esse gás, vai ter que diversificar a sua matriz. Né? Vamos pegar a Alemanha, por exemplo, a Alemanha descomissionou as suas usinas a carvão mineral, descomissionou as usinas nucleares. E com isso ficou muito dependente do gás natural vindo da Rússia, daquele gasoduto famoso, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, que ainda não entrou em operação. Eu acho que os Estados Unidos vai sair fortalecido, porque nesse momento os Estados Unidos talvez, junto com o Oriente Médio, o Catar, sejam os únicos países que vão conseguir suprir essa demanda de gás natural, mas eu acredito que a gente vai ver, principalmente na bacia do Atlântico, na qual o Brasil está inserida, né, preços de gás mais elevados no médio e no longo prazo. E a gente continua acompanhando esse assunto, claro, que é tão importante para o consumidor e também para a geopolítica mundial. A gente conversou com o Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, muito obrigada pelo seu tempo aqui na programação do sábado da CNN. Foi muito elucidativa a conversa. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.